Bom, então, bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Essa é a nossa segunda aula sobre recursos naturais. A primeira aula, então, como eu disse agora há pouco, ela foi só o material e alguns vídeos complementares. Espero de coração que vocês tenham visto pelo menos os vídeos, porque eles são bem bacanas, assim, e não só no que se refere a entender de recursos naturais, entender de geografia física e tal, mas também com relação à conscientização e conceitos sobre algumas questões sociais e ambientais. Os vídeos são bem legais. Se vocês não assistiram, aproveitem aí o fim de semana para assistirem. Se tiver qualquer problema com o link também, podem falar comigo, tá bom? Eles estão anexados lá no Classroom. E eu vou ver se eu consigo anexar eles também no YouTube, para quem tá vendo, se algum de vocês vê pelo YouTube, né? Bom, então vamos lá. A primeira parte dessa aula de recursos naturais, né? Uma grande aula dividida em duas partes, era para falar o que são os recursos naturais. Vou passar rapidamente pelos slides, mas eles estão lá, eles são bem didáticos e estão disponíveis lá no Classroom para vocês, junto com esse material complementar. Então, eu vou passar rapidinho, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem, podem falar, e a gente vai conversando, beleza? Então, o que são os recursos naturais, né? Como vocês já devem ter visto, eles são tudo aquilo que é encontrado na natureza e é retirado para ser utilizado de alguma forma pelas sociedades humanas. Os recursos naturais, então, tudo que a gente usa tem recurso natural envolvido. A cadeira que a gente senta, a madeira, recurso natural, os metais, dos pregos e das ferramentas também são provenientes da natureza, são recursos naturais. Os alimentos que a gente consome também são provenientes lá do campo, da natureza, do pasto, que seja, são recursos naturais. Então, é tudo que a gente retira da natureza para o nosso consumo, é recurso natural. O recurso natural, basicamente, é a matéria-prima, né? Tem que a gente fala, qual que é a matéria-prima, sei lá, para produzir um livro? Papel e tinta. Como que se produz papel? A partir da celulose, das árvores e tal. Então, você retirou lá uma árvore da floresta para fazer papel, a gente está utilizando recurso natural, beleza? E aí, tinha um textinho aí sobre o uso dos recursos naturais ao longo do tempo. A gente sempre usou recursos naturais. A forma como a gente extrai e consome, né? Extrai, transforma e consome as coisas da natureza, caracteriza a gente como espécie humana, né? Mais ou menos por aí. É como sociedade, né? Digamos assim. Então, começa lá o uso de recursos naturais como extrativismo, caça e coleta, né? Nossos ancestrais lá na Idade da Pedra, caçando e coletando, depois eles começam a plantar e cultivar tanto espécies de plantas para consumo, quanto cultivar animais, né, para a gente poder utilizá-los ou consumi-los também. E aí, com a Revolução Industrial, a extração e uso dos recursos naturais ficou ainda mais intensa, ainda mais exacerbada, e a gente passou para um nível de que a gente consome talvez muito mais até do que a gente precisa. E aí que vem as críticas todas e os videozinhos que eu passei para vocês, eles falam um pouco disso. A gente realmente precisaria consumir todos esses recursos que a gente consome para a sobrevivência? Tudo bem, é o nosso modo de vida hoje em dia. Mas esse modo de vida começou a partir de algum momento da história, e isso vem desde lá da Revolução Industrial. Então, as formas de extração e aproveitamento dos recursos naturais, a gente tem a agricultura, uma forma de aproveitação e de aproveitamento e extração, a própria caça, a pesca, a mineração. A mineração também é extrativismo, né? O extrativismo lá é o primeiro. A gente tem extrativismo do tipo mineral e vegetal, quando a gente retira recursos minerais da crosta terrestre, a gente chama isso de extrativismo mineral, mas a gente também chama de mineração, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula de hoje. E aí algumas fotinhas aí só para ilustrar como é que a gente retira alguns recursos da natureza. Alguém mais está achando o áudio ruim? Talvez eu esteja falando um pouco baixo, vou aproximar um pouco. Se eu estiver falando baixo, se o áudio estiver ruim, vocês me falam. Vou tentar falar um pouquinho mais alto também, beleza?
Bom, e aí os recursos naturais, eles são divididos em duas grandes categorias aí, que são recursos renováveis e recursos não renováveis. A gente chama de recurso renovável aqueles que se renovam num prazo relativamente curto, ou seja, no tempo de vida nosso, da escala humana, a gente consegue ver esses recursos renascerem de novo na natureza. Que é, por exemplo, a água, né? Temos lá o ciclo hídrico, o ciclo hidrológico, o ciclo da água, então a gente vê a chuva caindo, a gente, no tempo da nossa vida, a gente consegue observar a água evaporando, depois ela chovendo, consegue observar esse ciclo. Os ventos também, eles estão sempre aí, outra coisa para recursos renováveis, tanto o que se renova quanto o que é meio infinito, digamos assim. O vento está sempre aí, né? Então, também são recursos renováveis, assim como a luz do sol está sempre aí, é um recurso renovável, e todos os recursos vegetais, os alimentos, tudo que a gente consegue plantar e ver crescer no tempo da nossa vida é recurso renovável. Então, tudo que se renova no prazo da vida humana. E os recursos não renováveis são esses que eles levam milhões de anos para se formarem no planeta. Então, a gente vai nascer, crescer, viver, morrer, nossos filhos vão nascer, crescer, viver e morrer, e eles não vão ver aquilo se formar novamente, porque são coisas que se formam ao longo de muito tempo aí, na escala geológica, né? Então, se renovam apenas em escala geológica de milhões de anos. Como, por exemplo, os combustíveis fósseis e as energias fósseis. O petróleo leva milhões de anos para se formar lá no meio das rochas. Os minérios e os metais que a gente extrai das rochas também levam muito tempo para se formar, eles levaram milhões de anos para se formarem ali. E aí a gente vai lá e tira e usa. Por que, que a gente chama eles de não renováveis? Porque qual é o problema dos não renováveis? Porque se a gente tirar tudo que tem lá e utilizar tudo, a gente vai ter que esperar milhões de anos para a natureza fazer aquilo de novo. Então, ele não se renova no tempo da nossa vida, ele não é renovável. E o consumo exacerbado desses recursos não renováveis é problemático por causa disso. Porque se a gente consumir tudo, acabou, acabou, acabou. A gente vai morrer, vai vir próximas gerações e a natureza não vai ter formado aquilo naturalmente de novo. Beleza? E aí, esse mapinha é para demonstrar a dinâmica do transporte e disponibilização de recursos no planeta. A gente não tem nenhum território no planeta é autossuficiente em todos os recursos naturais. E aí, ponto para a globalização, que faz com que a gente consiga exportar e importar matérias, materiais para todos os lugares. A gente exporta, por exemplo, nossos recursos, como minérios, e também recursos vegetais para outros países do outro lado do mundo, como para a China, dos Estados Unidos e tal. Então, nenhum país é totalmente autossuficiente em todos os recursos que a nossa sociedade moderna trouxe o hábito da gente utilizar e consumir, né? Então, esse mapa para demonstrar quais que são os países que mais exportam e quais os países que mais importam, tá? É uma rede de importação e de exportação. Os países que estão mais aqui para o lado direito, rosinha, vermelho, eles são países que mais exportam do que importam. Eles mais criam e vendem do que retiram, né, extraem e vendem do que consomem. E os países que estão mais em verde, por sua vez, eles são países que mais importam. Então, eles mais compram recursos de outros planetas. Por exemplo, os Estados Unidos, que compra aí milho, soja, petróleo, de tudo quanto é o país que estiver vendendo aí no preço, quantidade que eles precisam, né? Então, países em verde são os que mais compram, países em vermelho são os que mais vendem. Então, só a leitura do mapa aí, como ele está em inglês, eu devia ter explicado lá nos slides, mas é isso, ele é bem simples, beleza? E aí tinha essa chargezinha, o Marcos entrou agora, só explicando, estou repassando o que a gente teria visto na aula passada e que eu deixei para vocês nos slides e no material aí, para vocês lerem e assistirem os vídeos. Então, essa tirinha era uma crítica mesmo, né, a essa intensificação do uso dos recursos naturais.
a sociedade do consumo, né? Não é assim que muitos teóricos chamam a nossa sociedade atual de sociedade do consumo, porque a gente consome muito, e esse consumo exacerbado que eu estava falando para vocês. A gente tem grande produção de excedentes, a gente tem aí o capitalismo fazendo com que a nossa sociedade se torne uma sociedade de consumo. O capitalismo faz com que a gente queira consumir, 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 comprar, 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 né? Vocês estão já carecas de saber disso. Fiquei sabendo que vocês estão aprendendo sobre Marx em sociologia, então você já tem uma ideia aí da crítica que eu quero fazer, não é? Essa tirinha da Mafalda, ela pergunta para o Miguelito o que ele está vendo na TV, ele fala que ele acabou de ligar, mas parece que se você passa desodorante, depois come salsicha, e aí compra uma máquina de lavar roupa, você só não é feliz se você for muito idiota. Ou seja, se você consumir tudo aquilo que a televisão está falando, você vai ser feliz. Não é essa imagem que passam, né? Que a gente compra um celular e você vai ser super feliz. Uma vez eu fui no cinema e agora não, que eu nunca mais fui no cinema, né? Mas uma vez eu fui e não tinha tantos trailers, tinha mais propagandas. E aí tinha uma propaganda de celular que parecia que as pessoas estavam muito tristes e quando adquiriam um celular elas ficavam tão felizes, né? E aí lembrei na hora dessa tirinha, né? Como é que a mídia faz a gente achar que consumir vai trazer felicidade? Mas nem sempre é isso. Claro que comprar uma coisinha nova dá uma sensaçãozinha boa, mas por que dá essa sensaçãozinha boa, né? É uma coisa que a gente tem que pensar também de onde que vem isso, né? Bom, e aí os problemas gerais dos recursos renováveis que dependem da produção humana precisam ser produzidos em grande escala quando você tem grande consumo, a gente precisa produzir muito mais para que todo mundo consiga consumir o quanto eles querem e tal. Como naquele videozinho que eu deixei para vocês assistirem, um filminho lá do homem. Então, eles precisam ser produzidos em grande escala, o que vai fazer com que precise de áreas maiores, territórios maiores para que eles sejam produzidos. Daí, latifúndios, daí desmatamento da Amazônia, né? E isso são só exemplos de como de problemas ambientais que derivam dessa necessidade de aumentar espaços para produção. E produzir o quê? Produzir itens de consumo para a sociedade que consome, consome, consome. E os recursos não renováveis têm essa tendência a se esgotar. Se a gente está consumindo, continua retirando e utilizando, pode ser que chegue uma hora que realmente a gente esgote, e não vai ter mais de onde tirar recurso mineral ali. Então, se eles, além de deixar vários impactos ambientais no processo de retirada desses recursos, pode chegar uma hora que não tenha mais, e aí ferrou de vez, né? O link aqui era justamente de um dos vídeos que eu deixei para vocês. E aí aqui só uma listinha rapidinha de problemas ambientais que a exploração e o uso indiscriminado de recursos podem trazer. Escassez de água, e a gente já falou disso lá na aula de recursos hídricos. Perda de solos, também falamos disso em pedologia, sobre erosão também. Contaminação de águas e solos, escassez de alimentos, né? A gente já falou de escassez de água, mas também escassez de alimentos, escassez de recursos biogenéticos diversos. Por exemplo, se a gente está expandindo áreas de pasto para a Amazônia e acabando com a biodiversidade, a gente pode estar acabando com coisas que a gente nem sabe que podem ser úteis para a gente, seja para produzir remédios ou para coisas que passam bem para a saúde ou para novas tecnologias e tal. Também pode gerar poluição atmosférica, e extinção de espécies que tem a ver com isso que eu estou falando agora, do avanço para a Amazônia. Deixei aí para vocês um videozinho sobre o Dia da Sobrecarga da Terra, que é justamente para conscientizar sobre estamos consumindo mais recursos do que a Terra aguenta que a gente consuma, e vai chegar uma hora que a gente pode entrar em colapso por causa disso, né? O sistema terrestre pode entrar em colapso por causa disso, pensando em natureza, meio ambiente e tal, beleza? E essas imagens só para demonstrar como que alguns países consomem muito mais do que outros, né? Então, não é só uma questão de a sociedade capitalista
no fundo, tem tudo a ver com a sociedade capitalista, sempre, mas também os hábitos de consumo de cada país, de cada cultura. E isso muitas vezes está ligado também a questões econômicas daquele país. Vejam que os países que mais consomem são países que a gente considera como países ricos, né? Países desenvolvidos. Então, tem tudo a ver com isso, nível de desenvolvimento. Isso tem tudo a ver também com aquele primeiro mapinha lá, de qual país mais produz, qual mais importa. E aí, terminamos aqui, que falando sobre esses recursos naturais, eu dividi só para fins didáticos os recursos naturais nesses dois tipos, que são aqueles que são consumidos diretamente ou são usados como matéria-prima, fisicamente, o produto ali e tal, e aqueles que vão dar origem à energia. Vocês já tiveram aula de fontes de energia com o Lucas, o material está lá no Classroom, até dei uma checada. Se vocês quiserem, deem uma revisada. A gente até ia falar disso, mas como ele já falou, eu não vou falar de fontes de energia. O material dele está bem legal também sobre isso. E as fontes de energia também são recursos naturais. Nessa aula, ao invés de a gente falar das fontes de energia, a gente vai falar dessas outros tipos de recursos que dão origem a essas matérias-primas. E é isso que a gente começa a falar a partir de agora, beleza? Até aí, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Tal? O áudio ficou ok para todo mundo? Bom, quem estava consciente, agora me respondeu. Bom, beleza. Então, qualquer momento que vocês surgir alguma dúvida, não entendi tal coisa, me chamem, pode ser no chat, pode ser no áudio, como vocês se sentirem mais à vontade. Então, vamos seguir aí, tentar não se alongar muito, tá? Bom, então, a gente pode dividir esses recursos naturais também em recursos biológicos e recursos minerais. Lembram dos três reinos, né? A, 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 o que, meu Deus, me fugiu as palavras. Mas a gente tem os três grandes reinos: reino animal, reino vegetal e reino mineral, né? E aí, os recursos naturais, a gente pode pegar eles de qualquer um desses três reinos. Quando a gente fala de reino animal ou reino vegetal, a gente também está falando de bio. Então, eles são recursos biológicos. Eles são os organismos, partes de organismos ou qualquer outros componentes bióticos, ou seja, que têm vida, de ecossistemas com utilidade para a humanidade. E aí, nesse caso, utilidade especialmente econômica. Porque geralmente quando a gente fala, sim, a gente sabe que os recursos naturais, então, em tudo aí no nosso dia a dia. Mas geralmente quando a gente vai trazer recursos naturais para discussão, a gente sempre está falando com alguma coisa relacionada à economia, tá? Então, a gente pensa em recursos naturais também, de certa forma, como algo que tem alguma utilidade ou finalidade econômica também, tá bom? E aí, desses recursos biológicos, do que a gente usa que tem recurso biológico, recurso natural aí do lado do que é bio? A gente tem toda a nossa alimentação, a gente tem diferentes tipos de tecido para o vestuário, né? Algodão vem da plantinha, aqui a fotinha, inclusive, é de uma plantinha de algodão muito fofinha, né? Não dá vontade de pegar a florzinha de algodão e passar no rosto, assim, muito bonitinha. Então, por exemplo, né, o algodão ou a seda, que vem lá do bichinho da seda, que é tipo uma lagartinha mesmo, que produz a seda e tal. Mas aí bem específico. Exceto, tipo, poliéster, que é plástico, e aí vai ser recurso mineral, beleza? Também, madeira, que a gente usa para construção, ou para móveis, ou para diversos outros tipos de bens de consumo. Tudo que a gente tem em madeira, a gente tem, então, recurso biológico. Medicamentos e vacinas, que também, muitos deles têm como matérias-primas recursos biológicos. Vacina, eu estava pensando, na verdade, não em vacina, em soros. Soros também, né? O soro para a picada de cobra vai usar o próprio veneno da cobra para produzir
esse soro. Vocês que estão estudando aí biologia para o vestibular, me corrijam se eu estiver errado, porque faz muito tempo que eu não estudo biologia. Beleza? Enfim, e aquilo que eu estava falando, né, exemplo que eu sempre dou, do desmatamento da Amazônia, quando a gente explora um recurso, acaba com ele, sem nem saber para que ele servia, sem nem ter explorado ele totalmente no sentido científico, né? Sem nem ter descoberto tudo que tem ali e qual é a utilidade daquilo tudo ali, a gente está perdendo um grande potencial de conhecer diversas outras coisas novas, de conhecer novas matérias-primas e recursos para a produção de remédios, de vacinas, ou de novas tecnologias e etc. Beleza? Então, só para vocês pensarem a respeito. Os recursos biológicos, então, como que é a forma de exploração deles? Eles são explorados através de agricultura, que vai produzir lá alimentos, e também fibras, né? A produção de algodão também é agricultura. E o algodão não vai servir para a gente comer, mas ele vai servir para a gente vestir, né? E também combustíveis, como, por exemplo, o etanol, que é proveniente lá da cana-de-açúcar aqui no Brasil, ou do milho, ou da beterraba, dependendo de onde que ele está sendo produzido, que são também recursos vegetais, também é agricultura, mas para produzir combustíveis, aí no caso. A pecuária, que também para produção de alimentos e também para produção de fibras, como o couro, né? E aí, na pecuária, a gente inclui a avicultura, que é a produção de aves, a criação de aves, né, galinhas e tal. Piscicultura, que é de peixes. Suinocultura, que é de suínos. E diversas outras, né, de ovelhas, de cabras, de tudo quanto é animal que se cria aí para a gente consumir ou utilizar de alguma forma aí na sociedade. Silvicultura é o cultivo de espécies de árvore, especificamente para produção e extração de madeira e de celulose para produção de papel, né? Sempre que vocês verem uma floresta que todas as árvores são iguais, não é floresta, é silvicultura. É alguma produção de eucalipto, de pinos, de algum tipo de árvore para geração de renda mesmo, para a economia de geração de renda para aquele cara que produz e vai vender para alguém que vai produzir tábuas de madeira, ou papel, ou seja lá o que for, que possa sair dali. E também a deflorestação, que é justamente a retirada da floresta, que a gente chamaria de desmatamento, mas existe uma floresta de fato, e é retirada as árvores daquela floresta para a utilização da madeira para algum desses fins, para construção, para a produção de móveis, para a produção de papel, etc. Bom, cada uma destas formas de exploração possui técnicas que evoluíram tecnologicamente, está confuso, né? Mas acho que vocês entenderam, de acordo com a demanda pelos recursos, o que, por sua vez, trouxe benefícios e malefícios, conforme o ponto de vista. Então, para a gente poder produzir mais alimentos, a gente estabelece novas técnicas de agricultura, que pode ser muito bom para a produção de alimentos e matar a fome da população, mas também pode ser ruim do ponto de vista ambiental, porque está degradando o solo, está desmatando e etc. Então, sempre de acordo com o contexto, sempre de acordo com o ponto de vista, as técnicas podem ser boas ou ruins. Aquilo, tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo. Então, não dá para falar que nossa, exploração de recursos é sempre ruim. Mas, pô, se não tivesse exploração de recursos, a gente não teria a sociedade no nível que a gente tem hoje, a gente não teria tantas tecnologias, a gente não teria, sei lá, tecnologia de medicina e de instrumentos para a gente poder salvar vidas de pessoas, etc. E tal. Então, sempre dependendo do contexto, a gente vai dizer se aquilo tem um impacto positivo ou se tem um impacto negativo. Beleza? Outra observação sobre cultura. Sempre que vocês virem algo com cultura, no final, né, que nem aqui, avicultura, piscicultura, silvicultura, sempre quer dizer que são seres humanos que estão produzindo aquilo ali. Sempre que tiver cultura no final da palavra, né, para essas técnicas e tal, significa que são sociedades humanas que estão desenvolvendo aquilo, beleza? Estão cultivando.
cultura e cultivo, né? São duas palavras que têm a mesma origem aí, beleza? Bom, e aí problemas ambientais relacionados à exploração de recursos biológicos, que eu estava falando já, né? Degradação de solos, exaustão e contaminação de aquíferos. Se a gente retira a água dos aquíferos para poder irrigar a plantação, a gente pode estar acabando exaurindo esse aquífero, diminuindo o nível de água deles, e aí com isso pode ser que diminua o nível do solo também. Fica a dica aí para vocês pesquisarem, se vocês tiverem curiosidade, sobre o caso da Cidade do México. Se não me engano, a Cidade do México, ela está afundando aos poucos. E se não estou enganada, se eu estiver depois vocês me contem, se vocês pesquisarem, isso tem relação com o consumo dos aquíferos que ficam embaixo da cidade, né? Tira água para consumir e aí o solo todo vai se rebaixando. Tinha uma estátua no ponto da cidade, que agora a estátua estava no nível da rua e hoje a estátua está mais alta, porque tudo em volta dela baixou e ela ficou, né? Então depois dei uma pesquisada nisso aí, se vocês quiserem, claro, por curiosidade. Outros problemas. A poluição das águas e do solo pelo uso de agrotóxicos, se a gente precisa produzir mais grandes áreas, como é que a gente faz para não perder toda essa plantação com uma nuvem de gafanhotos, por exemplo? Então, utiliza-se muito agrotóxico para impedir essas pragas, esses bichinhos de comer aquele recurso e a gente poder depois colher e vender numa qualidade maior. Então, o uso de agrotóxicos está totalmente relacionado à necessidade de consumo ou à necessidade de melhor aproveitamento daquilo economicamente, tá bom? Para vender, para gerar lucro para alguém, tá bom? E eu passei aqui, tá. Esse print aqui dessa notícia, aqui embaixo, é de uma notícia de 2018, 19, não me lembro agora, 2019, abril de 2019. Foi dali do ano passado, saiu essa notícia de que 1 em 4 municípios tem coquetel com agrotóxicos na água. E aí você podia consultar se a água que é disponibilizada pelo seu município para consumo, ela tem agrotóxicos nela ou não. A água é tratada para a gente consumir pela Sabesp? Só que o tratamento da Sabesp ou de qualquer outra empresa que trate água para a gente consumir, ele vai lidar com bactérias e com patogênicos. Ele não é preparado para lidar e retirar agrotóxicos da água, é outra pegada. Depois posso até pedir para o Dani falar um pouco mais sobre isso para vocês. Mas, então os agrotóxicos passam. E aí a gente está bebendo água com agrotóxicos. São Paulo com certeza está lá naquela lista, né? E aí a gente às vezes vocês devem lembrar disso, né? É bem recente, mas tinha até charges e piadas do pessoal falando que a gente lava o alface para tirar o agrotóxico, mas a gente está aí colocando mais porque tem agrotóxico na água da torneira, né? Então isso é um problema. A gente ainda não é um problema de saúde porque ainda, digamos assim, que a gente ainda não vê os efeitos disso na saúde pública. Mas isso pode ter efeito na saúde pública, assim como os transgênicos e tal, né? Transgênicos também têm relação aí com essa grande produção, claro, e com a diminuição da biodiversidade, né? A gente vai mudando a genética das plantas para a gente usar elas do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente quer, e a gente vai acabando com a biodiversidade dela. Há quem diga, por exemplo, que não existe mais milho que não seja transgênico, não existe mais milho com os genes deles naturalzinho lá do jeito que Deus fez. Agora é tudo transgênico porque eles foram sendo produzidos assim e foram sendo multiplicados e multiplicados, e hoje é muito raro você achar um milho que não seja transgênico. Enfim, diminuição da biodiversidade, extinção de espécies, tudo isso problemas então relacionados ao uso, ao consumo exacerbado de recursos biológicos. Deixa eu só contar uma história, né, rapidinho para vocês.
Uma vez eu fui fazer uma entrevista para trabalhar na Bayer. A Bayer é grande produtora de agrotóxicos, fertilizantes e tal. E a gente chama de agrotóxicos, né? E só pelo nome tóxico já é um nome pejorativo, né? Então, nessa entrevista, eu acabei descobrindo que eles não chamam de agrotóxicos, eles chamam de defensivos agrícolas. Eu falava lá, ela pedia pra gente falar, você sabe o que a Bayer faz? Eu sei que a Bayer produz tal, produz agrotóxicos. Eu falei, não, agrotóxicos não, defensivos agrícolas. Então, só para vocês saberem que isso também tem uma questão aí de ponto de vista, né? Se a coisa é má ou se a coisa é boa, vai depender do ponto de vista, né? De quem está analisando ali se a coisa é boa ou não. Beleza? E aí, os recursos minerais. Os recursos minerais são esses que a gente vai encontrar lá na crosta terrestre. Então, são biológicos, a gente não pode plantar eles e ver eles crescerem. Então, a gente tem que esperar a natureza e a geologia do planeta fazerem ele aí nesse tempo de milhões de anos. Existe uma diferença entre minérios e minerais. E rochas. Rocha, mineral e minério. Cada um é uma coisa. Lá na aula de geologia geral, uma das nossas primeiras aulas, eu falei para vocês que as rochas, elas são aglomerados de minerais. Cada pedacinho da rocha, se você pegar uma rocha e olhar para ela, e ela é cheia de pontinho, cada pontinho daquele vai ser um mineral diferente. Então, é um monte de mineral junto, formando rocha. O que são esses minerais? Pode ser ouro, pode ser... eu vou começar a falar um monte de nome que talvez vocês nunca tenham ouvido, como biotita, feldespato, calcita, diamante é um mineral também. Então, vários pedacinhos de minerais juntos para fazer uma rocha. Um monte deles está lá na tabela periódica, por exemplo. Tá bom? Talco, ferro também, magnetita, são vários minerais. Então, os minerais formam rochas. E quando esses minerais ou as rochas em si, né, da forma que elas foram formadas, elas são retiradas para uso econômico, aí a gente passa a chamar isso de minério, tá bom? Minério, então, é o que a gente chama de minério aquilo que tem algum aproveitamento econômico, né? Vou ler, acho que vai ficar mais claro. Vamos lá. Minérios são os aglomerados de minerais de rocha, que apresentam condições técnicas e econômicas para serem explorados, física e principalmente economicamente. Se é viável você retirar aquilo para vender, então é minério. Se não é viável, é qualquer coisa ali, tá? Se não dá para tirar aquilo da rocha, da crosta terrestre, para a gente utilizar economicamente, então a gente não chama de minério. Só chama de minério quando tem essa viabilidade econômica, tá bom? Bom, dos minérios podem ser extraídos elementos como ferro, manganês e tal. Então, é daí que parte essas matérias-primas, né? A exploração de minérios, a gente dá o nome de mineração. Então, mineração é justamente esse processo de retirada desses minérios aí da crosta terrestre para o uso econômico, beleza? É, portanto, da mineração que provém as principais matérias-primas para a indústria. O ferro, o alumínio, o aço, tudo isso vai provir, ou seja, na forma bruta da rocha e da crosta, ou seja, tirando uma coisa daqui, uma coisa dali, juntando as duas, a gente vai ter a produção daquele matéria-prima industrial que a gente precisa. Beleza? Como é o caso do aço, por exemplo. Aqui duas fotinhas de uma área de mineração aqui do lado direito, com esses taludes aqui, um caminhãozinho levando os minérios, e aqui do lado esquerdo, do lado esquerdo, a gente tem aqui a fotinha de alguém com um pedacinho de rocha na mão, que na verdade é um minério, porque aquilo vai ser utilizado e aproveitado em algum outro lugar. Então já vou falar disso. Só relembrando aí, então, né? Relembrando um pouco da geologia geral. A gente tem os três diferentes tipos de rocha: rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As ígneas são a lava lá dentro da crosta, o magma solidificado, aquele magma que é todo pastoso, né? Que a gente vê saindo dos vulcões. Ele solidifica, ele dá origem a uma rocha ígnea.
Essa rocha ígnea, ela então é a, digamos, a rocha original. A nossa crosta, inicialmente, ela é formada só por rochas ígneas, pensando lá no surgimento do planeta. Rocha ígnea. Quando essas rochas, elas sofrem grandes pressões e temperaturas, ou seja, tem muita coisa em cima delas, ou ela está passando por um calor muito forte, mas não a ponto dela derreter de novo, os minerais que formam ela se reaglomeram, se reorganizam, e aí a gente passa a chamar essa rocha de rocha metamórfica. Ela não é mais do jeito que ela era, como ela, quando ela era uma rocha ígnea, ela se modificou, ela passou por uma metamorfose. Aí a gente chama ela de rocha metamórfica. E as rochas sedimentares são rochas formadas por sedimentos. Quando rochas ígneas ou rochas metamórficas aparecem na superfície do planeta e elas começam a sofrer ação do sol, do vento, da chuva, elas começam a se fragmentar, a ficar mais frágeis e gerar um monte de sedimento, um monte de sujeirinha. Sedimento é sujeirinha de rocha, digamos assim. E aí esse sedimento é levado pelo vento, ou pelo rio, ou pela enxurrada da chuva, ele se acumula no outro lugar e dá origem a uma nova rocha. Depois de milhões de anos, aquilo tudo se solidifica junto, fica tudo duro numa coisa só, uma nova rocha, rocha sedimentar. Como as rochas sedimentares, elas são formadas por esses sedimentos que vão se solidificar, pode ser que nesse meio tempo em que os sedimentos estavam ali, morreu alguma coisa que caiu ali, um dinossauro caiu, morreu, ficou soterrado ali nos sedimentos. E aí, então, no futuro, depois de milhões de anos, a gente vai ter dentro dessas rochas, eles foi coberto por sedimentos. O dinossauro morreu, foi coberto por sedimentos. Então, ele ficou, os restos mortais dele, lá preso dentro da rocha, quando aquele material todo virou rocha. Então, é dentro das rochas que a gente vai encontrar, por exemplo, petróleo ou gás natural, carvão mineral também, né? Então, as rochas sedimentares, como eu escrevi aqui, elas estão associadas aí principalmente a combustíveis fósseis, que também são minerados, tá? Quando a gente está retirando lá petróleo, a gente também está chamando aquilo de mineração, beleza? E aqui, aí embaixo, só para relembrar também, a gente tem a estrutura do relevo, a base geológica do relevo, as rochas que estão lá debaixo da paisagem que a gente vê, a gente chama elas de crátons ou de escudos cristalinos. Crátons ou escudos cristalinos é a mesma coisa. Dobramentos modernos, que é aquilo de quando a crosta se dobra, né, e gera aqueles picos altos e tal. E as bacias sedimentares, que são justamente essas áreas que eram mais baixas, e aí um monte de sedimento se acumulou ali dentro dessa bacia, e agora a gente tem uma camada de rochas sedimentares por cima de onde a gente tinha antes rochas ígneas ou rochas metamórficas. Onde que a gente vai encontrar principalmente o petróleo, o gás e tal? A gente vai encontrar nas bacias sedimentares, principalmente. E onde que a gente vai encontrar, então, as jazidas de minério? Do ferro, da bauxita, de todos esses minérios que a gente retira aí com a mineração, principalmente nas rochas ígneas e nas rochas metamórficas. Então, saber mais ou menos a estrutura do relevo, aonde que no Brasil predominam bacias sedimentares, ou onde predominam crátons, a gente vai ter mais ou menos uma ideia se aquela área é mais propícia a gente encontrar minérios, ou se ela é mais propícia a gente encontrar petróleo, por exemplo. Beleza? Ou quais tipos. Também tem outros minérios que a gente encontra em rochas sedimentares. Não é só petróleo que tem rocha sedimentar, tá? E aí, só que alguns estão mais associados a rochas mais sedimentares, outros estão mais associados a rochas ígneas e assim por diante. Então, entender geologia ajuda a gente a entender um pouco da dinâmica da mineração, e aí, com base nisso, até em economia, quais territórios são mais propícios à economia ser proveniente da mineração, ou ser proveniente de outras formas de exploração de recursos, beleza? Espero que não tenha ficado muito confuso. Bom, então, seguindo, recursos minerais. A mineração é uma importante atividade econômica responsável pelo desenvolvimento de diferentes países e regiões. Só que no Brasil, grande parte do nosso PIB é devido
a atividade mineradora no nosso país. Então, não dá para dizer que a gente tem que abolir essas coisas porque destrói o meio ambiente. Nossa sociedade, muitas vezes, depende dessas atividades. A questão é quanto, né? Não pender nem tanto para um lado, nem pender tanto para o outro. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Essa questão do embate do desenvolvimento versus preservacionismo. A gente desenvolve economicamente ou a gente preserva o meio ambiente? Porque é importante a gente preservar o meio ambiente também. Então, até que ponto uma coisa tem que prevalecer a outra? Tem que existir um equilíbrio aí. Fica aí para vocês pensarem sobre o assunto também. Bom, a atividade mineradora consiste na pesquisa, extração, transporte, processamento e transformação do minério. Mineração não é só ir lá tirar o minério e pronto, acabou. Dentro do processo de mineração tem tudo isso. Pesquisa da onde que dá para minerar, se dá para minerar aqui, se não dá, qual é o tipo de rocha, toda essa pesquisa, o que tem no entorno, isso vai gerar impacto? Vai gerar impacto para a sociedade, vai gerar impacto para o meio ambiente, impacto é ok, ou é melhor não. Então, toda essa pesquisa faz parte do processo também. Depois, a própria extração, o transporte, a levada desses minérios de um lugar para o outro, onde eles vão ser transformados em alguma coisa que seja útil aí para a indústria. Esse transporte, essa transformação, a gente chama também de beneficiamento. Beneficiamento é justamente essa transformação de um recurso numa coisa que seja útil para ser utilizada como matéria-prima. Coloquei um vídeo lá no Classroom, eu vou colocar junto com o material de aula, eu ainda não disponibilizei o material, vou colocar junto com ele, mas eu já deixei ele lá no Classroom, no mural, para vocês verem junto com o link da aula, dessa aula agora. Para vocês, se vocês quiserem saindo daqui e dar uma olhada, é um vídeo do Manual do Mundo, falando sobre como que é produzido o alumínio. O alumínio não é um minério que a gente tira ele como alumínio de dentro da rocha. Tira-se a bauxita e transforma-se a bauxita em alumínio. E aí o vídeo explica como que é esse processo. Dá para ter uma ideia aí de como que é esse beneficiamento e a transformação de minério em outras coisas. Bom, o que mais? O que a gente precisa saber sobre mineração? Sobre a lavra. Denomina-se lavra ou métodos de lavra a técnica que é utilizada para extrair os minérios. Então, como é que a gente tira? É sempre do mesmo jeito? Todo minério é retirado do mesmo jeito de dentro da crosta? É só cavar, achou, catou e vamos embora? Não, dependendo do minério, dependendo da onde ele se forma aí dentro da crosta, se ele se forma mais perto da superfície, ou se ele se forma mais no fundo, existem técnicas diferentes para a gente conseguir cavar. Algumas rochas, como a gente já viu, são mais resistentes do que outras, então algumas precisam de técnicas específicas para que elas sejam furadas, quebradas e tal, beleza? E aí, os diferentes métodos de lavra consideram aspectos econômicos e ambientais, consideram as tecnologias que vão ser utilizadas. Então, para cada área, para cada tipo de minério, para cada localização, precisa se pensar em métodos bem específicos para aquilo ali. E aí, o que a gente chama esse método de o método de lavra, beleza? Métodos que serão utilizados em cada jazida, conforme os seus aspectos geológicos, suas características. O que é uma jazida? A jazida é a concentração local de uma ou mais substâncias úteis que tenham valor econômico, seja na superfície ou no interior. A jazida a gente pode dizer que é o lugar onde os minérios vão se acumular, onde os minerais que vão ser minerados vão se acumular. É o acúmulo ali que a gente precisa retirar com a mineração, tá bom? Os métodos de lavra, classificando aí em dois principais tipos, existem outros tal, mas os dois principais, só para vocês saberem, são o método de lavra a céu aberto, que é quando a jazida, né, a concentração ali do que a gente quer retirar, está próxima à superfície, e nesse método incluem-se as técnicas de lavra em encostas, que nem aquela outra foto lá, cadê a foto? Essa aqui, em encosta, a gente tem lá a subida da montanha, a gente vai cavando na subida, é um método de lavra a céu aberto, né? Em costas ou em cavas, que esses buracões aqui, ó, da fotinho aqui de cima, mineração em cava, um buracão que vai cavando, cavando para baixo, em fatias também, nas encostas e tal,
Para quem mora na Zona Norte, tem um paredão que eles chamam de DIB, eu acho. O pessoal faz rapel lá e tal. Aquele paredão foi formado justamente por uma mineração a céu aberto. Foi se escavando a encosta, sobrou aquele paredão ali, beleza? E o método de lava subterrânea, que é a extração de minérios que se encontram mais profundo na crosta. Como que é isso? A gente tem, é que nem aqueles que a gente vê em desenho, que tem a entrada de uma mina e um carrinho no trilho, e os caras vão lá pro fundo cavar, tipo os sete anões, da Branca de Neve e tal. Então, é uma mina dentro da crosta, dentro lá, tipo de uma caverna e tal. Coloquei essa imagem aqui, ó, a mina subterrânea, mineração subterrânea, o tratorzinho trazendo as coisas lá do fundo. E essa imagem aqui do lado direito aí de vocês, é a da mina San José, que é lá no Chile. Vocês já devem ter ouvido falar do caso dos mineiros do Chile, 33 mineiros, não de Minas Gerais, mineiros de mineração mesmo, de Minas, que ficaram presos. Eles estavam trabalhando lá no fundo da mina e teve um desbarrancamento, digamos assim, e eles ficaram presos lá dentro. Essa daqui é o desenho da mina, que eles ficaram presos lá. Para vocês terem uma ideia de como o negócio é fundo. Essa linha cinza, vocês estão vendo? Essa linhazinha cinza, toda em zigue-zague, esses são os túneis. Nesse túnel cabe caminhões, tratores e tal. Então, olha a profundidade do negócio. Aqui de baixo tem, ó. Eles estavam presos a quase 700 metros de profundidade. O negócio é fundo mesmo. Os caminhões vão descendo, 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 para cavar lá no fundo da crosta e trazer aquilo tudo para fora. Beleza? Só para vocês terem uma ideia de que subterrâneo é subterrâneo mesmo. Bom, os minérios podem ser classificados de acordo com as suas propriedades. Depois vocês têm uma olhada direitinho nessa tabela, mas eu também coloquei um link, coloquei lá no mural, com vários. Tem uma listinha, é do Departamento Nacional de Mineração. E aí tem uma listinha com vários minérios e aonde que eles são utilizados no nosso dia a dia, na construção civil e tal. Mas por curiosidade, para vocês verem o que são esses minérios que a gente tanto fala, para que eles podem servir, né? Aqui eu classifiquei mais ou menos alguns que são utilizados para construção, outros que são utilizados para a indústria, para a produção de fertilizantes, para a produção de isolantes e assim por diante, beleza? Bom, problemas ambientais da mineração, vocês já devem ter uma ideia, né? A gente tem falado aí de problemas ambientais diversos ao longo do curso todo. Mas aí, no caso da mineração especificamente, a gente também tem desmatamento, principalmente para os métodos de lava a céu aberto. A gente vai abrir uma cava gigantesca, a gente precisa tirar tudo que tem ali em cima. Então, desmatamento. E aí, com isso, a gente tem degradação dos solos e aumento da erosão. A gente tem modificação do relevo. E aí, com a modificação do relevo, a gente tem mudança no fluxo de água, mudança até microclimática e tal, né? A gente já viu que o relevo também pode influenciar o clima, microclima, né? Poluição e assoreamento dos cursos d'água, poluição do ar por material particulado, quando se cava e levanta aquele poeirão, isso também está poluindo o ar e pode afetar a saúde, principalmente das pessoas no entorno. E vocês já sabem, né? Muito bem, eu acredito, sobre os desastres aí de Brumadinho, de Mariana, tudo decorrente da atividade mineralógica, tudo decorrente de problemas ocasionados pela mineração, beleza? E aí um pouquinho só sobre a mineração no Brasil. A mineração é uma das mais importantes atividades econômicas e industriais do Brasil, representa mais de 4% do nosso PIB, e a gente produz aproximadamente 70 substâncias minerais, dando destaque aí para o minério de ferro, manganês, o estanho, a bauxita, que é para a produção de alumínio, e o tal do nióbio, que o Bolsonaro adora falar sobre ele, né? Ou pelo menos adorava, faz tempo que eu não escuto falar. Atualmente, o Brasil é o maior exportador mundial de ferro e nióbio e o segundo maior exportador de manganês e bauxita. Isso com dados do Departamento Nacional de Produção Minerária, beleza? Grande parte do minério produzido no Brasil é exportado,
né? A gente viu o Brasil estava naquele mapinha lá como o país que mais exporta, e a gente exporta principalmente para o Canadá, Estados Unidos, China, Japão e Países Baixos. Um mapinha aí mostrando projetos existentes e planejados. Tudo que está pretinho, todos esses pontinhos pretos, são áreas em que há mineração ou que existem pesquisas acontecendo para que possa se minerar naquelas áreas, beleza? Tudo que está em colorido são unidades de conservação, áreas de proteção da natureza. Tem bastante, claro, mas vejam como tem muita atividade mineral, muita intenção de minerar, pelo menos, justamente bem perto dessas unidades de conservação. E se elas não tivessem, será que a gente não teria muito mais áreas de mineração? Mineração é bom economicamente? É. Mas até que ponto isso volta para a nossa sociedade, né? Já vou mostrar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E aí, as principais regiões de mineração no Brasil. Na próxima aula eu falo mais um pouquinho disso, porque o nosso tempo está acabando. Mas, só para não passar em branco, minério de ferro a gente produz principalmente em Minas, no quadrilátero ferrífero, e no Pará. Pará é um grande produtor de minérios em geral, mas principalmente aí ferro e também bauxita. A bauxita também é o principal minério do qual se extrai alumínio, como eu disse. A produção começou em Poços de Caldas, se expandiu aqui para o Sudeste, tanto é que a gente tem uma cidade no interior de São Paulo que se chama Alumínio. Mas hoje a produção acontece principalmente lá no Pará também, tá? No Oriximiná. E é isso. Ai, meus slides acabam aqui. Coloquei lá para vocês. Vou colocar junto dos materiais para vocês esse dados estatísticos comerciais que o governo brasileiro publica todo ano, não sei se publicou para 2019, mostrando o que a gente produziu de mineração e para onde foi, quanto foi gerado em dinheiro e tal. O que seria tudo lindo, maravilhoso, se todo esse lucro viesse realmente para o Brasil. Esse outro link aqui de cima, e eu coloquei já ele lá no Classroom, no mural do Classroom para vocês verem, depois vou colocar junto com o material. Ele é do mapa da mineração. Ele abre um mapinha do Brasil com vários ícones que mostra onde que tem atividades de mineração no Brasil todo. Quando você clica em cima, ele vai abrir do lado e vai mostrar o que é, qual que é o produto que é tirado dali e qual que é a empresa. Eu quero que vocês fuçem bastante lá e vocês vão ver que muita maioria das empresas que fazem mineração no Brasil não são nacionais. Então, o que elas geram de lucro nem sempre vem para cá. Vem muito imposto, claro, mas o lucro mesmo, bruto, vai para os países de origem dessas empresas. Então, a gente não só produz e exporta, como a gente também gera muita renda para outros países que têm essas empresas instaladas aqui. Por isso que eu quero que vocês fuçem esse mapinha, tá lá já, no Classroom, para vocês verem como que nem tudo são flores aí na questão econômica da mineração, né? Esse outro material que eu não coloquei lá, mas depois eu vou colocar. Vocês conseguem ver em dados aí no IBGE e tal, que a gente gera muito lucro por causa da mineração, mas será que esse lucro vem mesmo todo para a gente? Isso é vantajoso para os brasileiros ter tanta mineração acontecendo aqui? Fica aí para vocês pensarem e discutirem no almoço de família, né? Porque sempre vão ter um assunto legal, sim, para discutir no almoço de família, né? Chega de falar de Covid, né, e tal, importante, mas vamos falar um pouco de mineração também, se vocês quiserem. Bom, gente, é isso. A aula de hoje, o que eu tinha para hoje era isso. Eu passei uns 2 minutinhos aí, mas espero que vocês não tenham ficado muito bravos, nem muito agoniados. E é isso, para quem não almoçou ainda, bom almoço. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, vou ficar aqui mais um pouquinho. Se não, estão dispensados. Eu não vou conseguir colocar o material no Classroom agora, mas à noite eu pretendo colocar tudo lá. E aí eu dou um toque para vocês no WhatsApp, beleza? Vou encerrar a gravação. Encerrando.